perde o juízo. Lambe, 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 lambe nós. Lambe, lambe, lambe. Faça com tesão. Não faço. Não se apavore com uma mulher que goza. Nós é assim, mina maravilhosa. Evolução. Olá, gente. Meu nome é Laís Conter e eu sou criadora e administradora do Milambe, @me_lambelambe no Instagram. Pra quem não conhece, o Milambe começou como um projeto pessoal e através de uma página no Instagram. Minha ideia era naturalizar assuntos ligados à sexualidade e levar isso pras ruas, através de frases e cantadas engraçadinhas. No momento dessa gravação, o nosso Instagram tem quase 300 mil seguidores espalhados por todo o Brasil e mundo. E o projeto tem site, loja online, participa e faz eventos próprios. E agora, em parceria com a América Podcast, o Milambe tem podcast também. Nessa primeira temporada, teremos 6 episódios. Alguns dos temas que serão tratados aqui foram sugeridos pelos seguidores do Milambe no Instagram e no Facebook. E a ideia é sempre trazer mais gente para essa mesa. Esse é o 2º episódio, e eu espero que vocês estejam gostando. E quero aproveitar e dar o crédito da nossa música de abertura, que é da compositora Ana Canhas. O nome é Lambe Lambe e tem tudo a ver com o nosso podcast. Lambe, lambe. Você é bom de beijo? Me prova. Não se apavore com uma mulher que goza. O assunto de hoje é prazer feminino. E quem vai conversar com a gente é a Luana Lumertz, da Egalité Sex Shop. Tudo bem, Luana? Olá, oi, muito obrigada pelo convite. Tô bem feliz de participar aqui do podcast. E eu super agradeço a tua presença, minha amiga, né? Sim. Então, Luana, fala um pouco mais de ti, da Sex Shop, como é que começou tudo isso, como que tu começou a falar sobre isso, porque faz um tempo que tu tem um canal no YouTube também, né? Sim, bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumertz. Esse é o jargão dela. É, o meu bordão padrão. E eu sou proprietária, junto com a minha mãe, da Egalité Sex Shop. Há 7 anos nós abrimos uma sex shop online porque a gente queria trazer igualdade na hora de ter prazer. Por isso o nome Egalité. Por quê? Para as mulheres é muito mais difícil. E a gente começou a vender pela internet porque a gente queria que as pessoas tivessem mais discrição na hora da compra, já que as pessoas têm muito tabu, muita vergonha. E aí, junto com a sex shop online, eu também hoje trabalho com o meu Instagram, produzo conteúdo lá pra minha loja e no meu pessoal também. E eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre sexualidade, prazer e principalmente sobre sex toys, vibradores. Então, eu sempre mostro os lançamentos, mostro como escolher o primeiro vibrador. Tenho bastante conteúdo lá no canal do YouTube, que já passou 100 mil inscritos. 100 mil inscritos, isso é muito massa. Fico muito feliz, recebi a plaquinha de prata, já bem faceira. E eu também sou líder a sós, então, pra quem quer trabalhar com revenda de sex shop, quer revender na sua cidade, porta a porta, tipo estilo Ingrid Guimarães, pois é, dá também. Então, eu trabalho com a sós, né? Eu tenho uma equipe de mais de 500 revendedoras, né? Consultoras no Brasil todo. Então, é um trabalho que eu faço, assim, há 7 anos já. Começou com essa necessidade mesmo, de ajudar as mulheres e trazer mais empoderamento e melhorar a sexualidade. E é muito incrível os relatos que eu recebo. Eu imagino que tu deve receber vários também lá no Instagram. Sim, muitos. É muito Como legal. a galera consegue transformar a vida. Porque sex shop, gente, não é só prótese, tá? Não é só pinto de borracha, não é. A gente traz muita qualidade de vida, assim, pras relações e pras pessoas. Então, é um trabalho muito legal, assim, tá muito alinhado com o meu propósito. Eu tô muito feliz. Sim, muito massa. E o assunto de hoje é prazer feminino. E prazer feminino é um assunto bastante amplo e muito pouco falado, né? Tem se falado mais sobre, mas por muitos anos não era considerado uma coisa importante, né? Não era prioridade. Sim. E a gente percebe que, no geral, as relações sexuais, elas têm sido programadas pra durarem enquanto durar a ereção masculina. Tipo, o cara gozou, Acabou a o transa sexo. acabou. Há muito tempo, o sexo heterossexual, com o homem sendo o protagonista, é visto como certo, né? Como natural. E o resultado disso é que cerca de 30% das brasileiras nunca gozaram na vida. Sim, é tipo 1/3 da população real. 1/3 das mulheres. Só pra contextualizar, o projeto de sexualidade da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, fez uma pesquisa que concluiu que metade das brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. O levantamento ouviu 3 mil participantes com idade entre 18 e 70 anos, divididos em 5 faixas etárias. No estudo, mais de 50% das mulheres têm dificuldade para chegar ao orgasmo. Entre as várias causas apontadas, 67% responderam que têm dificuldade para se excitar e 59,7% sentem dor na relação. Então hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos importantes sobre o prazer feminino.
Essa tua boca já é linda, boca já é linda, boca já é linda. Mas ficaria perfeita beijando a Anitta. Uma das coisas que eu acho que a gente conversa bastante, que é mais importante, é a questão do autoconhecimento, né? Que eu acho que o autoconhecimento é o que possibilita o prazer. E eu vejo que vários relatos no Milambi de várias mulheres que elas nunca nem se tocaram. Masturbação é muito tabu. Elas acabam não sabendo do que elas gostam, não conhecem o próprio corpo. E acaba sendo mais difícil, né? Saber como que é um orgasmo, como que é a sensação. Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem que começar realmente esse papo com o autoconhecimento, porque muitas mulheres chegam até mim, né? No caso, como eu tenho uma sex shop online, falo sobre o assunto também, a galera chega querendo buscar um milagre, uma solução. A fórmula mágica. É algo que vai causar o orgasmo pra essa mulherada toda que não consegue chegar lá. E é impossível ter um orgasmo, atingir o ápice de prazer sem ter autoconhecimento. Com certeza. Então, acho que começa bem por aí mesmo. O que eu penso, que eu vejo também muito, é que muitas falam que sentem culpa, uma certa culpa por estar, sei lá, se masturbando. Acho que vem toda uma questão muito de infância, que a vagina é uma região, sei lá, suja, feia, mas, que não pode mas tocar. Isso é bem histórico, né? Então tem todo esse sentimento de culpa desde da história, assim, né? Hoje eu tô fazendo um curso, uma especialização, na verdade, em sexualidade. E a gente vê desde essa parte da história da sexualidade, desde quando começou a surgir essa culpa, essa parte onde a sexualidade ela é um pecado, essa parte religiosa da castração, né? Então é muito complicado realmente a gente conseguir chegar no prazer sem ter o autoconhecimento. E aí a dica que eu queria começar já dando, aquelas que quer dar dicas no podcast, mas ó, gurias que estão ouvindo, eu estou aqui, se você é uma dessas mulheres que não consegue ter orgasmo e não consegue, ou tem muita dificuldade de ter prazer, que é muito comum, eu acho que a primeira dica do autoconhecimento ali é realmente pegar um espelhinho e olhar a região, né? Pega um espelhinho, coloca assim de frente na sua vulva, dá uma olhada ali, faz um reconhecimento das partes realmente, porque a maioria das mulheres nunca nem viu, né, sua região íntima. Fazer tipo um mapeamento, né? Isso, onde fica o clitóris. Tipo o cara crachá, sabe? Onde é que tá o clitóris? Esse aqui é meu labinho direito, labinho esquerdo, clitóris. O que é isso aqui, né? Onde que tá as coisas todas? Por onde sai aqui? o xixi? Por onde sai o xixi. Gente, o xixi não sai no mesmo lugar que a menstruação, tá? Vamos conversar. E aí é isso, assim, sabe? Porque não tem como a gente ter prazer se nem nós mesmas não conseguimos ter prazer. E a maneira disso é o autoconhecimento, a masturbação, realmente. Mas, como é que eu vou me masturbar se eu nem sei onde é que tá o clitóris, né? Com certeza. Então é bem mais complicado, assim. Então eu acho que começa muito daí, a masturbação, entender onde é que a gente gosta de ser tocada, não ir direto no clitóris, né? Que também é um erro, eu acho, assim. Às vezes a pessoa quer se aventurar na siririca ali na masturbação e aí ela vai com o dedo seco, vai direto ali e tá pensando no boleto que não pagou, impossível. Isso até é uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que o emocional tá totalmente ligado também, né? Muito, pra caramba. Então não é só, tipo, vou chegar aqui, vou fazer rapidinho e vou gozar. Não, às vezes a gente não vai conseguir gozar. Também tem isso, assim, a pressão do gozar. Eu tô indo porque eu quero chegar ao orgasmo. Ok, querida, porém se tu focar só em gozar, não vai chegar nunca. Tem que aproveitar todo o trajetório, né? Que tem que ser gostoso também, né? Não só... preparar todo o corpo, né? Então eu acho que é muito isso, assim. Entender o que te leva a ter prazer. Pensar em momentos, assim, que tu já viveu, que tenham sido bons, coisas que tu já viu, já ouviu, ou até imaginar coisas na tua cabeça, né? Sim. Eu acho imaginar bem bacana. Tem muita gente que fica acaba viciando em pornografia e acaba ficando até dependente, né? Só consigo me masturbar. Sabe que essa semana, eu vou até falar sobre isso hoje lá no Instagram, nos meus stories. Pra quem não me segue, inclusive, é @LuanaLumertz. Mas assim, hoje eu ouvi de uma seguidora que ela falou bem assim: é que na verdade eu sou especial, eu não consigo gozar de todas as maneiras. Aí eu pensei, gente, você e todo mundo, né? Porque assim, no caso, o nosso cérebro, ele se condiciona muito a ter prazer. Então, tem muitas gurias que até já chegaram ao orgasmo, mas aí consegue, tipo, eu só consigo se eu me masturbar de tal maneira, com a perna plantada bananeira, com o ursinho carinhoso, sabe? Então, é a mesma coisa de quem sempre se masturba vendo pornô. Meio o cérebro vicia, né? Sim, é um vício, acaba virando um vício. E daí quando tu vai transar com outra pessoa, tu já tá tão viciada daquele jeito que tu não consegue gozar, daí Sim, é porque a pessoa não vai ser aquele negócio específico lá, aquela posição específica, o travesseiro, o jeito específico que tu se viciou em se masturbar. E daí é mais complicado. Então,
Mais uma dica, né? É explorar sempre o corpo de maneiras diferentes, Com porque estímulos senão a diferentes. 2 tu não vai conseguir mesmo, né? Então, acho que tem toda essa diferença. Claro, começa na masturbação. Ainda é melhor gozar de um jeito só do que não gozar de nenhum, né? Mas, Com certeza. estimular de maneiras diferentes. Sim. E o negócio da culpa, assim, né? Muito puxado. Tu já sentiu alguma vez culpa, assim, de se masturbar, ou sei lá? Por sorte, não. Por sorte, não. Por sorte, não. Mas eu lembro até hoje, a minha mãe, que no caso é minha sócia lá na Egalité Sex Shop, né? Pra quem não conhece ainda. A minha mãe fala que era muito comum, assim, as freiras falarem que era pecado, que ia ter câncer, Nossa. que ia morrer, que ia pro inferno. E ela disse que ela se sentia muito culpada. Ela disse que às vezes ela pensava, ai meu Deus, eu sou muito pecadora. E rezava. Que E daí às vezes ela horror. pensava, ai foda-se, eu vou pro inferno mesmo. Aceitava, né? Imagina tu se masturbar pensando que tu vai ter câncer. Imagina, Não. vai cair a mão fora. Vai ser até meio traumático, né? Sim, imagina. Então eu acho que muitas de nós passaram por essa Tu repressão, teve? né? Não. A gente é outra geração também, eu acho. A gente tem um A pouco minha mais mãe. de liberdade, né? A minha mãe. Aqui é normal, assim, quando a criança ela tá se desenvolvendo, é super normal ela começar, tipo, com 5 anos, 10 anos, a se masturbar, mas ela nem sabe o que é aquilo, né? Então, às vezes, os pais olham e repreendem. E aí a criança ela sente culpa, trauma, etc. E daí depois faz com que chega na fase adulta, Sim. não consegue se masturbar, não consegue ter orgasmo, etc. Aham. Então. Tu lembra como tu começou? Eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu me esfregava em almofada quando eu era criança. Ai, que expondo intimidades. Hashtag intimidades. Eu lembro que eu me esfregava em almofada, mas é que eu era criança, Mas é não bem sabia comum que isso. aquilo. Muitas mulheres começam assim, normal. né? Eu não sabia que aquilo era uma masturbação, que aquilo era um estímulo sexual. Quando é criança, tu tem outra descoberta da sexualidade. Sim. E é super natural, assim. Então eu nunca tive culpa, por exemplo. Mas eu lembro dos relatos da minha mãe, assim, que ela se sentia coitada. Ia pro inferno, com Nossa. certeza. Não, e agora, proprietário de uma sex shop, vai. Já Com assinou a certeza. vaga lá, com certeza. Se sexo faz bem, bora ser saudável comigo? Precisamos ter uma conversa urgente. E sem roupa. A gente tava falando um pouco sobre a questão de, tipo, estar com outro, de transar com outra pessoa, que acaba meio que dificultando se tu tem muitas manias e tudo mais, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu penso... Aí tu falou muitas manias, eu só lembrei, cheia de mania. Tá, que horror. Tá, desculpe. Tem algumas coisas que eu acho que são bem importantes, assim. Uma delas que eu sempre penso e que as pessoas meio que acabam projetando no outro o próprio prazer, né? Sim. E responsabilizar o outro pelo próprio prazer acaba não sendo a melhor saída, porque, né, a pessoa não... Às vezes pode até atrapalhar. Sim, Em com vez de te certeza. ajudar a chegar lá, ela pode atrapalhar, né? Então eu acho que, no geral, a mulher... No geral, não, sempre. A mulher tem que pensar no próprio prazer como própria responsabilidade também. Que é muito mais fácil a gente culpar o outro, né? Tem muitas seguidoras e clientes que falam assim, ai, mas o meu marido não me faz gozar. Tá, querida, mas você sabe gozar sozinha antes? Sim. Porque imagina, cada pessoa é diferente. A gente tem sensibilidades diferentes. Então talvez o que tu goste eu não gosto e vice-versa. Como é que eu vou imaginar que a pessoa vai se relacionar comigo e vai adivinhar simplesmente? Ou que ele é o responsável por me proporcionar um orgasmo maravilhoso, incrível, intenso. Se tu não consegue fazer isso por ti mesmo. Não tem como. Tu tem que, na verdade, descobrir primeiro o que tu gosta, como é que tu gosta de ser tocada, qual a intensidade, qual velocidade, aonde, locais, né? Não precisa ser sempre só no clitóris e sempre só no genital, né? Pra poder ensinar a outra pessoa. Com certeza. E aí, com a intimidade, tu consegue cada vez ensinar melhor e ter umas trocas mais legais, assim, né? Mas não tem como eu, tipo, sair com um cara e, nossa, ele não conseguiu nem me fazer gozar. Tá, não é muito assim, né? É que, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter responsabilidade, tudo bem, a outra pessoa tem uma parcela também nisso, né? Porque a gente Claro, precisa tem que se estar esforçar. preocupada, ou sei As lá, duas né? partes precisam estar
no mesmo... Com o mesmo objetivo, Com o mesmo né? objetivo, De sentir prazer. Sim, sentir, Né? proporcionar. Sentir e dar prazer. Sim, Então eu acho que é super importante essa comunicação, né, com o parceiro. Sim, tem muitos casais que estão, tipo, 10 anos juntos e não conseguem conversar sobre sexo. Aí tem muita gente que me pergunta, tá, Lona, mas como é que eu vou introduzir o assunto? Ou, Sim. como é que eu vou falar que eu quero uma coisa diferente ou que eu quero usar um produto diferente? Bom, tu tem várias opções. Tu pode estar ouvindo esse podcast, mandar pro teu, né, queridíssimo aí, teu parceiro, tua parceira. Teu crush. Teu crush e comentar, nossa, o que tu acha sobre isso? Deixar a pergunta aberta pra que vocês possam criar o diálogo, né? Não tem como se relacionar e ter um sexo bom sem comunicação. Tu precisa expressar pro outro aquilo que tu quer, aquilo que tu gosta. A forma que tu gosta de ser estimulada, né? E tudo mais. E trazer mais conversa sobre, né? Porque o sexo, ele não é mágica. Não vai acontecer maravilhosamente bem como se vocês tivessem nascido sabendo como agradar um ao outro, né? Não tem muito essa história, assim. E outra coisa que eu acho que é bem importante também, em toda essa questão de prazer, são as preliminares, né? Sim, gente, tem muita gente que pula essa parte, né? Acha que sexo é brocação. Brocação. Aí fica só aquele... Liga o modo britadeira, né? Britadeira, não, total, não tem como. Acho que é importantíssimo a gente falar de preliminares, né? Porque daí as preliminares, elas estão, pra mim, estão desde esse momento que tu vai conversar com a pessoa. Né? Porque daí tu vai estar conversando, tu vai criar um ambiente, tu vai relaxar, tu vai criar uma luz de velas ali, uma coisa mais interessante. Não necessariamente, não que toda vez tu tenha que ser romântico, não isso, mas tem que ter uma preparação pra transar, né? A gente brinca com isso, né? Que sexo oral não é preliminar. Preliminar é tirar o gato do quarto. Tirar o óculos de grau. Ai, gente, tirar o óculos, né? Tirar o cachorro da cama. O gato que fica te encarando quando vocês fazem alguma coisa. Então, já tira do quarto, já conversa com a pessoa. Pra mim, preliminar é muito mais isso. O sexo oral já é sexo, né? Vocês já estão ali. Pra mim, eu acho que uma grande preliminar também, além da conversa e essa preparação básica, assim, né? Eu acho que o beijo de língua. Tem muita gente que esquece de se beijar. E aí quando vê aquele casal já nem se beija mais, só se encosta, só dá um selinho estranho na frente dos outros. Só o estalinho. Ai, broxante, gente. Pode ver que aquele casal já não transa, olha. Faz um tempo, né? Transa, mandou abraços. Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente falar sobre as preliminares e conversar com o parceiro mesmo, pra ter mais prazer. Isso se tu tiver acompanhada. Bom, mas a gente tá presumindo aqui que você vai se relacionar com alguém. Senão as preliminares da tua masturbação, elas podem ser tu tomar um banho, tu relaxar, colocar uma música legal. Criar um climinha, né? Por favor, né? Tá só tu contigo mesma, mas é um date também, né? Pode ser um bom date. Claro. Tomar um vinho, nossa, coisa boa. Sim, relaxar, pensar na vida, pensar nas coisas, saudades do que a gente ainda não viveu, essas coisas. Comi palhacitos hoje, né? Tudo que recebe atenção cresce. Tá, e se for tipo no primeiro encontro, como que tu acha que poderia ser essa... Eu acho que o pessoal tem muito essa coisa mística sobre o primeiro encontro, que assim... Não se deve ter muito afeto, não se deve ter carinho, não devemos conversar, é só sexo. Ou às vezes a pessoa fica muito nervosa, querendo impressionar, né? Tem que ser uma super performance de primeira, né? E assim, daí fica preocupada, fica tipo como se estivesse fazendo sexo, se olhando no espelho. Gente, não, por favor, bizarro isso, parem. Conversem normal, ajam normal, é uma outra pessoa, só é um primeiro encontro. E se não tá curtindo na primeira? Conversa. Ou, assim, então, aí já é hashtag intimidades, né? Eu era uma pessoa que eu era super sem paciência. Na outra vez que eu fiquei solteira, não agora, atualmente, na outra vez que eu fiquei solteira na minha vida, eu saía uma vez com a pessoa e pensei, foi ruim, foda-se, não quero mais sair com a pessoa. Mas não, gente, tem que ter paciência, porque às vezes o primeiro date, ele é bem mais ou menos. Por quê? Porque tá todo mundo ali meio nervoso, meio inseguro. Não se conhece, não sabe, né, os Aí tem um negócio também de eu ter a sex shop, a galera fica tensa, não sei porquê, mas a galera acha que eu vou chegar com um chicote na mão, não sei o que pensam. Fico preocupada? Fico, porém... Mudou comigo também isso. A galera age muito estranho na primeira vez, normalmente, a galera acha que a gente é super transante, né? Só porque a gente fala de só sexo, queria conversar mesmo e fazer um sexo papai e mamãe, tava ótimo. E aí o negócio é que, assim, normalmente no primeiro encontro não rola muito bem. Então, às vezes, avalie, né? Outra dica. Já pegou aquela lá do espelho lá
né? Outra dica, avalie se não merece um segundo date. Aham. Porque Dá a chance, né? Claro, porque eu era essa pessoa totalmente sem paciência. Eu pensava, ai, jura, foi ruim, nunca mais quero encontrar a pessoa. Aí tu começa a analisar, né, matematicamente, né? Quantos dates, o primeiro date foi bom. Gente, é difícil. É difícil. Normalmente muito difícil. ele é bem mais ou menos, assim, né? Tipo, normalmente tu não sai com uma pessoa assim, nossa, o melhor sexo da minha vida. É difícil, né? Acontece, Não mas é que não acontece, mas sim, é mais difícil. É mais difícil. Então, assim, considere dar uma segunda oportunidade, assim. Porque essa coisa acho. do nervosismo influencia muito. Ai, demais. Muito. E uma expectativa, assim, né? De Os caras impressionar. broxam. Os caras acabam broxando por causa sim, disso. também. E é muita pressão, muita pressão do não tem homem tá porquê. sempre com o pênis ereto e tá sempre fazendo uma performance incrível. Não, e tem que durar, né? Tem que ficar ali na meteção por muito tempo. Teve uma vez um cara que eu saí, que ele tava usando uma cueca de oncinha. E aí eu fiquei, nossa, legal, ousado. Pensei, ok, autoestima boa. Aí ele falou bem assim, ai, que eu queria impressionar a tia do sex shop. Aí eu fiquei tipo, oi, querido. Ai, Tia do sex shop. Bom, magicamente eu tenho 40 anos. Tia do sex shop. Então, assim, é complicado, porque a outra não. Morreu, mas passa bem. Porque é difícil, as pessoas criam uma expectativa muito grande, né, sobre o primeiro encontro. É bem difícil mesmo. Bah, mas cueca de oncinha. Cueca de oncinha. Qual foi a pior coisa que já te aconteceu no primeiro encontro? Pior que eu acho que nada demais. Nada bizarro, ninguém apareceu de cueca de oncinha. Não, tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que não. Primeiros encontros estranhos. Olha, case de Gente. sucesso ela não tem, gente. Quero ser tua amiga mais. Não, eu teria que pensar, talvez até tenha, mas eu não consigo lembrar muito agora. Mas, enfim, que sorte a minha, né? É, eu ia dizer, quanto amor nessa vida, coisa boa. Já que tudo passa lá em casa hoje. Tá, e continuando aqui o nosso papo com a Luana, tu como proprietária de sex shop, fala bastante sobre o assunto, questão de vibradores, né? Como é que funciona? O Como que faz? funciona? Não, tipo assim, muita gente tem dúvidas, não sabe qual o melhor tipo, ou enfim, se o vibrador pode de fato ajudar a ter mais prazer, pode ajudar a mulher a chegar ao orgasmo, né? Mas como que surgiram os vibradores? Como é que é a história, assim? Tá, bora lá. Na verdade, os vibradores, tem um filme que se chama Histeria. Vocês podem olhar, tem até ele no YouTube completão lá, caso você não queira, enfim, passar ali na sua locadora de DVD. Os vibradores, eles surgiram porque existia a histeria, né? Eles falavam sobre essa tipo uma doença, que a mulher estava histérica, que é verdade, na verdade, uma pessoa sem orgasmos, ela fica um pouco desequilibrada, né, mesmo assim. Mas, na verdade, era tratado como doença no começo, onde Freud chegou uma vez a comentar que o útero da mulher passeava pelo cérebro. Oi, querido, não tem como. Às vezes falam umas pérolas, né? Sim. Mas assim, então o que acontecia? Pra curar a mulher da histeria, eles faziam uma masturbação na mulher. Com a mão, assim. Daí, imagina... Era um médico que imagina aquelas mulheres naquela época com aqueles vestidões super pesados, aquelas saias enormes, indo no médico, e daí botava-se a mão por baixo e fazia uma masturbação. Até ela gozar. Até ela gozar. Só que assim, cansa, né, gente? Várias, imagina você atendendo várias pessoas, a profissão, masturbador, profissional. Então, eles começaram a desenvolver uma máquina que pudesse funcionar, acho que, se eu não me engano, a primeira foi a vapor. Então, pra realmente funcionar e fazer esse estímulo. Sim. E aí, surgiu o vibrador, né? Pra descansar a mão dos médicos. Exatamente. Então, tem toda uma história, assim, de como o vibrador foi criado, até a parte de ele se tornar realmente um massageador, depois com a eletricidade e tal. E quando se percebeu que aquilo era usado para o prazer feminino, oi, o quê? Vocês vão ter prazer, vocês não vão curar a histeria? Não, cancela, isso é putaria. Então, começou a ser uma nova categoria, né? Assim, é bem assim. Como assim, tipo... Tipo, não, agora não vai mais ser autorizado vender isso para usos médicos, para usos terapêuticos, né? Então, começa a ser a pornografia, surge a pornografia nos Estados Unidos. Começa a ser uma coisa meio vista como uma coisa suja, errada. Feio, de pornográfico mesmo, de atrizes, então... Não sabia disso. Sim, é bem complicado. Então, o vibrador, ele surge dessa forma, para curar a histeria, né? Mas assim, tu tinha perguntado antes sobre como o vibrador pode ajudar. Sim.
existe muito esse mito de que sex shop só tem vibrador, só tem pinto e tal. Na verdade, na sex shop a gente encontra uma série de produtos que pode sim melhorar muito a relação do casal e sozinha também. E eu sempre indico, né? Eu prego 2 palavras, a da terapia e a do vibrador. Porque eu acho que todo mundo pode, né, se beneficiar com o vibrador. Eu acho que o vibrador, assim, ele pode ajudar tanto homens quanto mulheres, principalmente mulheres, a conseguirem ter o primeiro orgasmo, a se conhecerem melhor, né? A investirem mais na masturbação, porque ele é um estímulo completamente diferente. Sim. E ele ajuda muito. Pra muitas mulheres é muito mais fácil do que o dedo, por exemplo. É um estímulo que, tipo, nenhum humano vai conseguir reproduzir também, né? E uma coisa que as pessoas precisam tirar da cabeça é que não é uma competição. Não substitui. Não substitui, sabe? Não é tipo, eu vou viciar no vibrador e vou começar a usar e agora Não eu não quero quero mais mais saber homem. de homem. Não, gente. A gente continua querendo contato, Pele. toque, beijo. E o vibrador, ele é um grande aliado, na verdade, no prazer do casal e no prazer da mulher. Aí vibradores, assim, tipo, eu tenho vídeos lá no meu canal de como escolher o primeiro vibrador, o que é o ideal. Eu ia te perguntar, tem alguma dica, assim? Tem, eu sempre indico começar com uma bullet, uma cápsula vibratória. Porque normalmente a bullet, ela é menorzinha, ela é mais barata, normalmente. E ela pode ser usada tanto pra estimular ali o clitóris, que fica na parte de fora ali da vulva. Gurias, volta pro exercício do espelho, não sabe ainda onde vai lá, bota o espelho e dá um conferes. E ali tu estimulando, pensa, a gente tem 8.000 terminações nervosas, é um lugar muito prazeroso. E tu pode estimular outras partes do teu corpo também, como tipo mamilos, virilha. Às vezes a gente tem prazer em lugares que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Pescoço, fazer toda uma parte de relaxamento na masturbação. E o vibrador, ele ajuda muito. E hoje em dia a gente tem o vibrador de sucção, não sei se você já ouviu falar, que eu já te mandei um de presente. Eu tenho um Muito maravilhoso. Nossa. É muito incrível. Eu sempre te agradeço por isso, né? O melhor Sério, presente. O melhor presente da vida, aquele vibrador. Então, assim, hoje em dia existem vibradores de sucção. A gente chama eles de sucção, não é que eles vão sugar. Não é como se alguém estivesse fazendo sexo oral e sugando. É totalmente diferente. Na verdade, eles têm uma tecnologia alemã de ondas de sucção e pressão que fazem tipo uma boquinha meio de peixe, assim, meio... imaginem aí vocês ouvindo esse podcast. Então, assim, ele faz um estímulo muito suave e ele faz com que a mulher chegue ao orgasmo em até 3 minutos. Real oficial. Real oficial, posso comprovar. Então assim, o que ele é? Ele é um milagre, Luana? Se eu comprar ele, eu vou gozar com certeza? Não é assim. Infelizmente, a vida não é assim. Mas ele ajuda, pode ajudar. Ele ajuda muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo ou que têm muita dificuldade. Eu já tive relatos incríveis de clientes. Na verdade, eu até hoje nunca tive um relato de alguém que usou ele e não conseguiu chegar ao orgasmo. Porque ele realmente faz quase mágica acontecer, né? Aí o pessoal às vezes me pergunta também, eu fiz um vídeo lá no meu IGTV, lá no Instagram. Mas qual que é a graça de gozar tão rápido? Não é que você vai gozar em 3 minutos. É que ele é tão intenso e tão prazeroso que tu consegue essa façanha. Consegue, até porque na masturbação a gente normalmente não demora tanto tempo pra chegar ao orgasmo, né? Mas nada impede de tu ficar brincando com ele, passar 15 minutos, 20 minutos, então... É bem tranquilo quanto a isso, tá, gurias? Não é tipo uma competição, botou o vibrador quem goza mais rápido. Não é uma competição, mas assim, na minha opinião, os vibradores, eles vêm pra agregar muito essa questão do prazer, assim. Eu acho que esse de sucção é bem interessante, mas também porque, tipo, o clitóris, por exemplo, é um órgão. Sim, é um órgão só pra dar prazer. Só pra dar prazer. E ele foi, tipo, ignorado, foi deixado de lado por tanto tempo agora. Tirado dos livros de medicina, sim. É tão absurdo, porque, tipo assim, eu recebo várias perguntas, como é que eu faço pra gozar com penetração? Então, gente, deixa eu contar pra vocês, isso é um mito. Clitóris tá aí pra isso. Mais de 80% das mulheres não conseguem gozar só com penetração. Porque, na verdade, o clitóris, o que a gente vê, ele é só a cabecinha, só a glande. Ele continua na parte de dentro. Procurem uma imagem, digita clitóris e bota a imagem no Google, não vai aparecer só pornografia, aparece a imagem do clitóris. E ele continua na parte de dentro. Então tem muitas mulheres, as mulheres que conseguem gozar com a penetração, na verdade elas estão gozando com o estímulo do clitóris. Porque assim, pra maioria das mulheres, a parte de dentro não é tão sensível. Até por questões de ter filho. Imagina como é que tu ia ter um filho se tu tivesse uma sensibilidade absurda lá dentro do canal vaginal. Tu ia morrer quando... Impossível.
Não tem como. Então a gente tem essa sensibilidade ali mais na glande, né? Na cabeça ali do clitóris, na parte de fora. E tem mulheres, assim, em algumas mulheres, o clitóris, ele termina os braços e os bulbos deles, tipo, mais pra trás. Então tem muita mulher que tem, tipo, muito prazer com sexo anal e tem orgasmos com sexo anal. Tem mulheres, e assim, o prazer da mulher, muitas vezes, ele tá mais mental do que físico. Também, com certeza. Então tem mulher que às vezes tu estimulando o pescoço ou falando coisas no ouvido, a mulher consegue ter um prazer muito mais intenso do que com a penetração. Sim, com certeza. Então eu acho que é bem diferente, assim, né? Tem muitas gurias que, mas eu não consigo gozar com penetração. Tá tudo bem, amiga, sabe? Eu acho que essa é a questão, é tipo assim, entender talvez eu possa chamar de limitações, né, do próprio corpo, entender como que ele funciona. Como ele funciona. Entra a questão do autoconhecimento, né? Sim, pra aproveitar melhor. Mas eu, quando era mais nova, como Freud falou que mulheres que gozavam só com clitóris eram mulheres infantis... Ele falou isso. Sim, ele é maravilhoso. Ele é incrível, um abraço, tá se revirando na tumba agora. E assim, quando eu ouvi isso, na verdade existe uma pressão social, assim, parece que os homens não entendem. Então o que acontece? As mulheres evoluem socialmente, pesquisam, se desconstroem, e muitas vezes os homens não. E aí a conta não fecha, né? Por exemplo, o meu primeiro namoradinho da vida, que eu perdi a virgindade e tal, ele me perguntou, por que tu te masturba enquanto a gente transa? Oi, porque senão eu não vou gozar. É importante, né? É importante, também. Sim, porque existe esse mito, né? Do homem ter a varinha mágica que vai te causar o prazer, né? Sim. Então, eu me sentia uma mulher infantil, que eu nunca tinha chegado ao orgasmo, só com a penetração. E aí, incompleta, talvez, né? Incompleta, tipo assim, nossa, já gozei, mas nunca cheguei no uau, gozo com penetração. Na verdade, não tem diferença alguma, né? Então, conhecendo a Ana lá do Vagina Sem Neura, que eu descobri que, tipo, eu perguntei pra ela, é normal e tal, tipo, tu já gozou? Porque ela é a nossa musa, né, das vaginas, né? E daí ela, não, eu só gozei uma vez com penetração, e foi numa massagem tântrica, eu, tá, ufa. E aí sai essa pressão, né? Tu se sente mais normal. Tipo, ok, isso é ok, sabe? Isso é normal. É normal. Esse é um assunto que a gente poderia ficar falando por horas, né? Sim, quanto mais a gente fala, mais vai surgindo tópicos, né? Exatamente. Sim. Mas, infelizmente, encerro aqui esse episódio, né? Eu agradeço muito, muito a tua presença. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado, tenho certeza que sim. Eu gostei muito de participar, muito obrigada pelo convite. Então, gente, sigam a Luana Lumertz, @LuanaLumertz, @EgalitéSexShop, sigam o Milambi e o América Podcast nas redes sociais. Vocês podem ouvir outros episódios do podcast do Milambi em todas as plataformas digitais de áudio. Então, eu vou finalizar o episódio de hoje com uma frase do Milambi que combina bem com essa temática. Já deu oi pro seu clitóris hoje? Hoje não, que ainda não deu tempo. Sem tempo, irmão. Só mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Lambe, 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 lambe.